Meus irmãos, hoje nós vamos dar início a uma nova série de estudos, conforme nós anunciamos no domingo, Fome de Deus. É uma série curta, nós teremos 3 encontros ao longo do mês de janeiro, mas isso não quer dizer que ela seja menos importante ou o tema a que ela se propõe seja raso. Na verdade, ela fala daquilo que é central à nossa vida, daquilo que é essencial à nossa caminhada enquanto servos do Senhor. Porque diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, diz respeito a tudo aquilo que envolve o nosso relacionamento com Ele e como nós entendemos esta relação. Sendo assim, eu quero chamar a sua atenção para o Salmo de número 42. É o texto objeto do nosso estudo. Eu queria, num primeiro momento, ler com os irmãos todo o Salmo. E nós vamos ler o Salmo 42 e o 43. Possivelmente sejam o mesmo Salmo. Não se sabe por que foram separados, mas os irmãos perceberão que eles se complementam. E o texto em questão nos diz assim: Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa. Contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Interessante a construção desse salmo. Esse refrão, ele é um cântico, se repete por 3 vezes, 2 no 42
e uma no 43. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. É interessante como esse salmo é construído, porque vemos o autor dialogando, discutindo com a sua própria alma. Um diálogo que ele traça internamente, nas profundezas do seu coração, uma inquietação profunda com a situação que ele experimenta e com a forma com a qual a sua própria alma, o seu íntimo, reage. Num primeiro momento ele parece não entender por que você está assim. E é interessante essa incompreensão aqui, porque ela contrasta com a fé que ele ainda possui. Espere em Deus, ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Este salmo ele é composto pelos filhos de Corá. Interessante que Corá não tem uma história muito boa. Corá foi um dos que se levantaram contra Moisés. Corá era levita, da tribo, de Levi, e num dado momento ele quis mais. Ele era encarregado do serviço do tabernáculo, como todo levita, mas ele queria o lugar de Moisés. Ele queria o sacerdócio. E ele instou com Moisés, juntamente com outros 250 homens, para tentar usurpar essa posição que o Senhor havia dado a Moisés. E Moisés, então, coloca diante do Senhor essa questão, e resumindo a história, o fato é que a terra se abre e consome-os de todo. Eles são tragados pela terra por conta da sua rebeldia. Mas é interessante porque os filhos de Corá foram preservados. E aqui eles estão compondo este salmo, num contexto difícil. O texto nos leva a crer que eles estão numa espécie de exílio, longe da sua terra, longe das suas tradições, longe do templo, longe das coisas que eles estavam habituados a viver e a fazer. E eles compõem este salmo que denota a tristeza, a angústia, a saudade de Deus, esses problemas que eles enfrentam, que todos nós também enfrentamos, de vez em quando na vida. Qual de nós não tem um testemunho para contar daquele dia, bem mais ou menos, daquele dia em que a gente se sente assim tão longe de Deus, tão fraco na fé, tão semi-vivo, para não dizer semi-morto. Os autores do Salmo estão vivendo um momento assim na sua vida. Essa saudade que machuca, essa saudade que fere, como diria Rubem Alves. Rubem Alves foi um filósofo, foi um pastor da nossa igreja, foi um escritor, ele já partiu dessa terra, mas deixou algumas coisas escritas. A sua pessoa é um tanto controversa, é amado e odiado por muitos, mas escrevia belamente e pensava de uma maneira muito graciosa também. E ele, escrevendo sobre a saudade, ele disse assim: a saudade se parece com a fome. A fome também é um vazio. E o corpo sabe quando alguma coisa está faltando. Sabe aquela vontade de comer, aquela delícia que você gosta? Rubem Alves ia dizer que a fome é a saudade do corpo. A saudade que o seu corpo tem dos sabores, dos cheiros, dos gostos. E fazendo uma comparação com a saudade que afeta as nossas emoções, ele vai dizer que a saudade é a fome da alma. Fazendo um paralelo aqui com esta falta que muitas vezes nós sentimos do Senhor.
com essa saudade que às vezes se dá até mesmo pelo distanciamento deliberado de nossa parte em relação a Deus, nós podemos sim entender que quando a alma está faminta, ela tem saudade de alguém maior, de alguém mais poderoso, e esse alguém é o Senhor. E muitas vezes nesse ínterim nós nos sentimos desafiados à esperança, porque a esperança ganha contornos difíceis, distantes, pesados. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ao falar da esperança, ele vai nos recomendar a alegria, porque não é fácil esperar. Alegrem-se na esperança. Porque normalmente o tempo exigido para que ela seja desenvolvida é desafiador demais para nós. Nós que somos limitados, nós que estamos sob a égide do tempo, nos sentimos muitas vezes desencorajados a continuar. Ao passo que desistir também não é algo necessariamente vantajoso. Mas o desafio, a nossa esperança é continuar buscando ao Senhor, mesmo no contexto adverso. O Salmo traz para nós aqui um passado vergonhoso. A história você pode conhecer lá em Números 16. É um contexto de revolta, mas sempre há a proposta dada pelo Senhor de exercermos a nossa fé nesse mundo hostil, conforme o próprio salmista destaca para nós, logo aqui no verso 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, cadê o seu Deus? É sempre assim, né? Quando as coisas já estão difíceis, sempre aparece um enviado para te fazer perguntas que vão te colocar ainda mais para baixo, para fazer afirmações sobre a sua fé ou a falta dela, para questionarem, e aí o que adianta? Você é tão fiel, você vai sempre à igreja e você vive assim, pelos cantos, chorando, sempre arrasado, tudo dá errado para você. E muitas vezes a gente fica tentado, né, a pensar, realmente não está valendo a pena esse negócio. Eu vou, eu faço, sou fiel, mas nada acontece. Parece que estou sempre remando contra a maré. E as pessoas olham para mim e dizem, está vendo? De nada está adiantando você buscar a Deus. Mas a busca por Deus, meus queridos, é a sobrevida da alma. Nós necessitamos buscar ao Senhor porque é tudo o que temos. Há uma canção muito bonita, cujo título é justamente esse: Jesus é tudo. Se não temos Jesus, se não temos o Senhor, o que temos? Nossas posses, nossos recursos, nossos saberes, todas essas coisas, a palavra do Senhor tem nos ensinado, são passageiras, são efêmeras, são vapores. São como nuvens, como névoas, que logo se dissipam. Mas buscar ao Senhor, meus queridos, é o significado e a razão para o nosso existir, é a consciência que nós temos de que o mundo, sim, é um lugar arriscado, mas é pautados na graça do Senhor que nós enfrentamos e vencemos esses riscos, que nós superamos a inanição espiritual, e somos capazes de enfrentar mesmo as mais cruéis das afrontas. Percebemos aqui, meus irmãos, portanto, uma alma sedenta. O salmista começa a sua poesia de lamento, de dor, mostrando exatamente o que acabamos de cantar, como a corça suspira pelas águas. A corça é um animal veloz, mas que arfa pelas águas, naquelas planícies secas, mas ela
não desiste, ela busca constantemente, porque ela sabe que ali está a condição para a sua vida. Por isso o salmista se compara a esse animalzinho. Por isso o salmista olha e diz: eu sou assim. O mundo me deixa sedento, o mundo me deixa carente, o mundo me deixa sozinho, mas eu vou para a fonte, eu vou para onde eu encontro vida, onde ela me é dada em abundância. Por isso, ele segue nos mostrando exatamente como saciar a alma sedenta. No primeiro momento, ele apresenta o desejo da alma. Qual é o desejo dessa alma sedenta? É o anseio pela presença de Deus. O verso 2 vai nos dizer aí: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O salmista está saudoso, ele está distante, ele está numa terra estranha, ele está no meio de uma cultura estranha. E ali ele sente falta do culto, ele sente falta da adoração verdadeira, ele sente falta daqueles que compartilhavam com ele da mesma fé, das mesmas coisas, dos mesmos interesses. E nessa distância, o que sobra para ele é a solidão, a tristeza de uma dieta amarga. Olha só qual tem sido o alimento do salmista no verso 3: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Já parou para pensar o que é alguém se alimentar de lágrimas? De alguém mergulhado na tristeza, de alguém sofrendo uma escassez profunda, porque é a escassez da alma, é a escassez do espírito, é a escassez das virtudes. Somado a isso, ainda a zombaria das pessoas, o cultivo da dor. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. À medida que ele lembra daquilo que ele tem saudade, essa saudade ela machuca. Não é aquela saudade boa, não é aquela saudade que te faz querer estar perto. Não é aquela saudade que faz você atravessar centenas de quilômetros para poder dar um abraço, para poder dizer que ama. Mas é aquela saudade que diz: você não vai ter isso mais. É aquela saudade que dói, é aquela saudade que traz um recado funesto, onde apenas o que se diz é: já era, acabou. E o salmista cultiva essa dor de forma doentia. Eu lembro dessas coisas e a minha alma se derrama. Do que ele se lembra? Do que ele fazia, de como ele cultuava, de como ele se alegrava, dos tempos de procissão, dos tempos de alegria, dos tempos de louvor, dos tempos de adoração, das festas na casa de Deus. Sentir saudade é algo doloroso. É a fome da alma, como já ouvimos aqui. E aqui o salmista está faminto pela presença de Deus, sedento pela voz do Senhor, saudoso dos seus queridos, mas ele cultiva a dor. Cada vez que ele relembra essas coisas, que ele rumina essas coisas, ele sofre. Mas o que é interessante é que ele se auto-exorta. Ele não fica preso nas memórias amargas. Ele procura libertar-se da aridez. E ele segue. E aqui ele questiona a sua alma: por que você se abate tanto, minha alma? Há razão para isso? Por que te abates? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ele reconhece que as suas esperanças foram quebradas, que as suas expectativas foram frustradas, as suas orações não têm sido respondidas. Mas ele faz um concerto consigo mesmo e se auto-exorta: olhe para Deus. Tire o foco da dor, tire o foco do sofrimento, tire o foco dos perseguidores, dos críticos.
Olhe para o Senhor, e ao olhar para o Senhor, ele se depara com algumas bênçãos. A primeira delas é o fato de que o Senhor está soberanamente conduzindo todas as coisas. Ele olha para toda essa situação, parece estar tudo fora de ordem, memórias sofridas, esperanças quebradas, expectativas frustradas, críticos aos montes, mas ele diz: espera aí, Deus está no controle de tudo isso. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Sinto a batida dentro de mim a minha alma. Ele constata, é uma realidade. As coisas não estão fáceis. Está tudo muito difícil. Mas a sequência do verso 6 mostra para nós o nascer da esperança. E ele começa aqui a dizer: lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Ele se volta para a adoração, ele se volta para o reconhecimento da pessoa de Deus, e ele começa a encontrar alívio, começa a encontrar refúgio. Nessa saudade que ele sente do Senhor, onde a sua alma se angustia, onde a sua alma se aperta, onde ele sente o abatimento, onde as tempestades do seu coração se agigantam, onde ele se encontra submerso na dor, ele começa a perceber a presença de Deus. Não obstante as enxurradas perigosas e a insignificância humana. Interessante que quando ele destaca aqui esses lugares, terras do Jordão, o Monte Hermon é aquele monte citado em outro salmo, Salmo 133, onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, aquele monte cujo pico congela no inverno, então logo o verão chega, ele vai descongelando, e à medida que o pico vai descongelando, não é, uma correnteza vai se formando, e onde aquela água passa, ela vai formando a vida. O salmista aqui está dizendo que muitas vezes esse arroio, né, que é esse pequeno curso d'água, muitas vezes ele se torna uma tromba d'água. Quantas histórias nós não temos visto, especialmente nesses períodos chuvosos, de pessoas acostumadas, né, a tomar banho naqueles riachinhos, e de repente, né, dependendo do lugar, tem nomes diferentes, né, cabeça d'água, tromba d'água, enchente, enfim. O salmista olha para as situações da sua vida e ele compara a isso. Aquele riachinho tranquilo se torna muitas vezes uma tromba d'água, que traz pedaços de pau, lama e passa por cima dele, como se fosse uma cachoeira, a ideia aqui das catadupas. E ele diz: olha, diante disso, eu sou como um pequeno outeiro. O que é um outeiro? É um morrote, né? Um morrinho. Chega nem a ser um morro, uma elevaçãozinha de terra. É assim que eu me vejo, pequeno diante das dificuldades que surgem diante de mim, incapaz de resolvê-las, incapaz de segurar. Um outeiro, um montezinho, ele não é um lugar para você correr quando o nível da água sobe, porque ele vai ser encoberto também. E ele compara isso à ideia da fragilidade humana. Quem sou eu para poder lidar com tantas dificuldades, com tantos inimigos, com tantas situações? E é o que resta para ele é sentir-se mesmo sem chão, sem ar. Ele se vê tolhido das coisas que são mais básicas à sua existência. Por isso ele diz: eu busco as águas, eu suspiro, porque é como se me faltasse o próprio ar, não há fôlego nos meus pulmões. De fato, a condição humana é frágil, mas ele procura redimir sua memória. Ele procura se lembrar das coisas
que são úteis. Procura lembrar-se do Senhor. Procura recordar como o Senhor tem cuidado dele. Lembro-me de ti nesse contexto difícil. A adoração, meus irmãos, surge aqui. O lembrar-se de Deus quando a alma está em frangalhos. O lembrar-se de Deus quando tudo parece perdido. Não é fácil, mas é possível. Corra para o Senhor. Derrame-se em oração. Anseie por Ele. Lembra que lançamos o desafio aqui? Tire momentos para jejuar essa semana. Não é que o jejum ele seja poderoso em si mesmo. Muitos fazem uso do jejum equivocadamente. Vou jejuar para Deus me dar. Quando você jejua, você está dizendo algo ao seu coração. Você está dizendo que só precisa do Senhor. Que Ele é a única fonte inesgotável para a sua vida. Que é dele que vem tudo o que você necessita. É um exercício espiritual. Não é um ritual mágico. Não adianta você jejuar 24, 48 horas. O máximo que você vai ganhar com isso é um desmaio. Mas desvencilhe-se das outras coisas para dizer: Senhor, a tua graça me basta. O Senhor é suficiente. Eu confio na tua condução. O salmista olha e diz: o Senhor está no controle de todas as coisas. Interessante que ele diz que essas cachoeiras, essas ondas, essas vagas, essas águas bravias, espumejantes e sujas, são do Senhor. Ele diz: então, se é de Deus, está tranquilo. Se o Senhor está conduzindo, não há problema. E se há problema, serão solucionáveis. É preciso trabalhar pela solução, é preciso se aplicar à resolução. Mas é possível. Então o Senhor está sobre o controle das circunstâncias, das situações. Cabe, portanto, ao adorador a reverência. Interessante que no verso 8, ele se dirige ao Senhor de uma maneira interessante. Ele vem falando do Senhor aqui, referindo-se a Ele como Deus. Mas aqui ele muda a referência e ele vai falar o Senhor. E quando ele se refere a Deus como sendo o Senhor, ele está pensando aqui em Deus e na sua aliança, no seu cuidado, na sua proteção, na sua fidelidade. Ele está reconhecendo que o Senhor é um Deus de amor e por isso ele louva, porque no louvor ele reconhece estar a condição para o sustento da sua alma. Por isso ele vai falar como fala: contudo o Senhor, no verso 8, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite está comigo o seu cântico. O dia é marcado pelas lutas, mas no meio das lutas, nós contamos com a misericórdia de Deus. E o fato de sermos ladeados pela misericórdia do Senhor é o que nos possibilita cantar à noite. Obrigado, Senhor, por teu livramento. Obrigado, meu Deus, porque esse dia tão difícil foi vencido. Eis a diferença, meus queridos, de enfrentar a luta com a adoração. No final do dia, você tem um culto a ser entregue. Mas se você enfrenta com as suas próprias forças, no final do dia, haverá um coração em frangalhos e uma alma amarga, onde você vai ficar contabilizando prejuízos, onde você vai ficar se lembrando das caras feias, das palavras rudes, e não verá, não notará o que o Senhor fez por você, o livramento que Ele te deu. Por isso, é importante que nós nos lembremos destas coisas
e não nos afastemos do Senhor, porque a alma sedenta é saciada pelo anseio e pela certeza da presença do Senhor. Ela também tem satisfeito a sua saudade ao reconhecer que Deus não está longe, mas também ela é saciada ao receber o alento eterno que vem a partir da confiança no Senhor. Já no Salmo 43, ele vai nos dizer, versos 3 e 4, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, e ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Aqui no Salmo 43, que é a sequência, a coisa começa a mudar. O coração aflito e sedento do início do Salmo 42, consciente no final do mesmo Salmo, é agora o coração adorador, aqui já no 43. Por quê? Mesmo a mais longa noite termina. A noite de dúvidas, a noite de incertezas, a noite de lágrimas passa e o alvorecer chega. Eu tenho experimentado uma alegre experiência de amanhecer, de acordar com a luz do sol. Blackouts abertos, quem me acorda todo dia é o sol. É interessante porque quando você tem uma noite atribulada, não que eu tenha tido noites atribuladas, mas quando você tem uma noite atribulada, a luz do sol, quando chega, traz alento, traz alívio. Em 2013 eu tive algumas crises na vesícula, e durante essas crises eu não dormia. Por volta de 1h30, 2h da manhã, ela começava, uma dor como a dor que se sente quando se leva uma pancada na boca do estômago. E era aquela dor intermitente. Eu não conseguia ficar deitado, eu procurava um lugar, ficava sentado, andando pela casa. Mas era interessante, eu observei isso várias vezes. 5h30, 6h, o alvorecer, a dor ia embora. Era uma dor noturna. Eu passava o dia tranquilo, sem sentir nada. Mas quando chegava a noite, tudo acontecia de novo. Muitas vezes, ao longo da noite, é o momento em que as lembranças nos perturbam, em que os problemas nos visitam, em que as inquietações, os projetos por fazer, exigem de nós uma resposta. Mas quando a manhã chega, nos é dada a oportunidade do trabalho e da resolução. E aqui o salmista reconhece que isso se dá pela perfeita condução do Senhor, por isso ele clama: faze-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento, do injusto. Ele coloca tudo na conta de Deus. Aliás, não foi para isso que Cristo morreu? Por que nós insistimos tanto em retirar lá do fundo o que já foi resolvido, o que já foi pago? Por que nós insistimos tanto em nos convencer de que Cristo deixou alguma ponta solta? É o que nós fazemos quando de novo sofremos pelas coisas que já foram levadas por Ele na cruz, que já foram pagas por Ele ali. O salmista confia na justiça do Senhor. Ele confia na defesa de Deus. Ele sabe que os seus acusadores estão nas mãos dele.
e conta com a sua bondade e misericórdia. Aliás, é isso que um outro salmo nos lembra: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não é de vez em quando, é uma coisa constante, certa, fiel e verdadeira. Confia, irmão. Porque quando ele se remete à ideia do santuário, do tabernáculo, ele entende que ali é o lugar da adoração. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu tabernáculo. O que ele pretende com isso? Gozar a alegria na presença de Deus. E aqui o salmista, que começa adoecido, lá no Salmo 42, termina com a alma pungente, alegre, espiritualmente saudável. E o que lhe conferiu essa saúde na alma? Dependência do Senhor. Porque depender do Senhor é a condição indispensável para que eu e você sejamos restaurados em nossa alma. Quer ser curado? Dependa do Senhor. Confie no Senhor. Creia no Senhor. Esta é a mensagem de Jesus, não é uma mensagem nova. Jesus vem para lembrar: gente, você quer ser curado? Vocês querem ser tratados? Dependam de mim, dependam do Pai, confiem no Espírito. Porque nossa alma tem sede, mas sabe qual é o nosso problema? Querer matar a sede, a fome da nossa alma com coisas. Sua alma não se alimenta de coisas. Sua alma se alimenta de tudo que sai da boca de Deus. Esse foi o conselho de Jesus, essa foi a arma de Jesus. Foi assim que Jesus se livrou da tentação, foi assim que Jesus, como bem disse o nosso diácono, deu um tapa na cara do diabo. Mas quantas vezes você é esbofeteado pelo inimigo porque você não se lembra das promessas, porque você se esquece do que Deus tem te dito, e ele lança as suas mentiras e você, deve ser isso mesmo, coitadinho de mim. Todas as vezes que nós agimos assim, nós entregamos de bandeja a vitória para o inimigo das nossas almas. Lembra de Elias? Não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que meus pais, todo mundo me deixou, eu fiquei sozinho. O Senhor chega para ele: o que você está fazendo aí, Elias? Sai daí, rapaz. Levanta, come. Nem comer o homem queria. Sai daí. Interessante que depois desse estímulo do Senhor, Elias ainda trabalhou mais uns 15 anos. A gente acha que foi uma coisa assim, né? Não, vai lá ungir outro rei, preparar outro profeta. Foram 15 anos. Foi muito tempo. Muitas vezes nós achamos que chegamos ao final, que tudo acabou, que já era, que não dá mais. O Senhor se levanta para dizer: olha, ainda tem muita coisa para fazer. Ainda não acabou. Não entregue os pontos. Siga firme. Porque a alma sedenta, meus queridos, o Senhor mesmo cuida em satisfazer. E Ele faz isso ao conceder alívio, ao sustentar as forças e restaurar a alegria. Portanto, busque. É só isso que se requer de você. Busque. Confie. Porque quem fez a promessa sempre foi, continua sendo e sempre será fiel. Amém? Você pode fechar seus olhos? Bendito Senhor, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Sacia, ó Deus, a nossa fome. Dá-nos também, ó Pai, o discernimento para reconhecer do que realmente precisamos. Nada mais, ó Deus, nos é necessário além do Senhor.
Senhor, meu Deus, é tudo para nós. E somente de Ti dependeremos. Sacia, Senhor, a nossa fome do Senhor, a nossa sede de Ti. Alimenta-nos com a Tua graça e ficaremos saciados. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, receber uma bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, saciando sua fome, a sua sede, levando-nos a servir fielmente até o dia em que Cristo vier para nos resgatar, para que finalmente com Ele adoremos por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.